Oi, oi! Hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Meu nome é Sati Eu sou Hannah. e sejam bem-vindos ao canal Calma Calma aí, aí. a sua dose de psicologia diária. Hoje se fala muito sobre ansiedade. E se você já acompanha a gente por aqui, sabe que a ansiedade é uma emoção natural. Mas e quando a ansiedade começa a gerar muitas preocupações, pensamentos intensos e repetitivos? Quando a gente fica com aquela nuvem na cabeça e uma intensidade muito grande de pensamentos? Bom, nesse momento a ansiedade já não é tão natural assim. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre o transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, como vamos chamar aqui. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Vamos lá, e o que seria esse TAG que a gente ouve tanto falar? Quando a gente fala do transtorno de ansiedade generalizado, o grande X da questão aí vai estar no generalizado. Porque transtorno de ansiedade a gente já conversou aqui. É toda vez que sua ansiedade está um pouco desequilibrada. Mas quando a gente adiciona o generalizada, a gente começa a entender que a diferença é que ela começou a estar em vários aspectos e diferentes aspectos da sua vida. Quando a gente fala, né, de senso comum, generalizações não são tão espertas. Por quê? Porque a gente está colocando tudo numa mesma cesta, mesmo que não faça muito sentido. O transtorno de ansiedade generalizada é a mesma questão. Às vezes, você é até uma pessoa um pouco ansiosa com seus estudos, por exemplo. Tudo bem, isso é sua vulnerabilidade, é uma coisa que te traz um estresse a mais. Mas aí você começa a não ficar só ansioso com a prova, você começa a ficar ansioso com seus horários, porque você não quer atrasar. E aí você começa a ficar ansioso com as pessoas ao seu redor, porque elas te deixam mais preocupadas ou te cobram muito. E aí você começa a levar essa ansiedade para vários aspectos, inclusive um aspecto que antes você gostava. Antes você gostava de ver sua série e hoje ela já não tem mais prazer para você, porque infelizmente a sua ansiedade se generalizou de tal maneira que não tem mais espaço para você não sentir a ansiedade. Então, quando a gente fala da TAG, a gente está falando de um transtorno que vai dominar diferentes aspectos e vai passar muito tempo com você. Ela passa muito tempo do seu dia, da sua semana com você. E geralmente vem de preocupações que outrora não eram necessariamente uma preocupação tão forte para você. Então, quando a gente fala da TAG, a gente está falando de um transtorno que impacta diretamente na sua qualidade de vida. Porque, infelizmente, você vai estar com esse pensamento acelerado, com esse excesso de preocupações, com essas sintomatologias durante muito tempo e durante um tempo muito marcante. E tem um ponto que eu acho sempre importante, eu gosto de falar da ansiedade generalizada, que é a desproporcionalidade. E o que é isso? A gente precisa da ansiedade, então a gente vai ter uma ansiedade diante de algumas situações. Mas na ansiedade generalizada, a gente tem uma falta de proporção disso. Então, a gente tem uma determinada situação, então acontece alguma coisa com a minha saúde, eu comecei a sentir uma dor. A gente pode ficar um pouco ansioso de falar, dor estranha, vou marcar um médico. Mas quando a gente tem um nível de ansiedade muito grande, essa ansiedade já escala e eu já entendo que aquilo vai ser um grande problema, que aquilo significa uma coisa muito maior, eu já tô me despedindo das pessoas, já tô achando que tô com câncer, já tô... A gente tem um nível de desproporcionalidade para aquela situação específica. E por isso que ela é generalizada. Porque quando a gente fala de desproporção, a gente está falando que um nível, né, de preocupação que poderia ser esperado em determinada situação, você começa a levar para todas. Então é como se você já não tivesse mais o filtro do que realmente é tão importante ou tão grave e do que não é. Então essa desproporcionalidade é realmente a gente perder esse filtro do que é possível, real, e do que a gente realmente está catastrofizando ou transformando realmente num perigo muito iminente. E a característica principal do transtorno de ansiedade generalizada é uma preocupação excessiva e persistente, sem um alvo real, sem uma ameaça real ali. A gente vai trazer alguns sintomas aqui, não com o objetivo de alguém se autodiagnosticar, mas para que você entenda um pouco como isso acontece e que levante aí, acenda o sinal de alerta para você buscar ajuda ou avaliar melhor isso. Porque na ansiedade generalizada, a gente tem alterações em sintomas cognitivos, que são nossos pensamentos, essa parte mental, emocionais e físicos. Quando a gente traz cognitivamente, esse nível de ansiedade tão intenso, ansiedade generalizada,
traz uma maior falta de concentração e de atenção em aspectos específicos, pensamentos de ruminação, pensamentos repetitivos ali, aquela sensação de nuvem na cabeça mesmo, de que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Emocionalmente, para além da ansiedade, claro, a pessoa pode ter mais níveis de irritabilidade, justamente porque é cansativo, gente. Na prática, a ansiedade faz com que a gente pense muito, que a gente rumine sobre as coisas. Isso gera cansaço, fadiga. Fadiga também é um sintoma físico aí que aparece, e cognitivo também. Então, a gente vai tendo algumas emoções derivadas disso. Uma dificuldade de relaxar também, de estar no momento presente, porque a gente está sempre pensando em outras coisas. E fisicamente, a gente vai ter alguns sintomas que são derivados da ansiedade, só que aparecendo de forma muito intensa, como a tensão muscular. Então, quando a gente está ansioso, a gente já tem um nível de rigidez maior, e isso fica muito intenso com a ansiedade generalizada. Taquicardia, dificuldade de respirar, uma sensação da respiração estar mais curta, ou às vezes até de falta de ar. São sintomas que estão associados aí à ansiedade generalizada. Claro, existem sintomas base, tem um critério mínimo diagnóstico que só quem vai fazer isso é o médico, o psiquiatra ou o psicólogo, mas são alguns sintomas que vão aparecendo. E para o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem que ter um tempo mínimo de 6 meses. Isso não significa que você só busca ajuda com 6 meses. Exatamente. A gente está falando de diagnóstico. A gente está falando do diagnóstico, mas esses sintomas, eles causam sofrimento, então quanto antes a gente busque, melhor, mas funcional vai ser. E olha, imagina o tamanho do prejuízo, toda essa sintomatologia que Hannah está aqui descrevendo, você sentindo ela constantemente. Então a TAG, ela meio que está sempre te deixando alerta e preparado para o pior, ou para uma catástrofe, ou para um grande problema que você vai ter que resolver. E obviamente nosso corpo não foi feito para estar sempre em alerta. A gente precisa, né, de algum equilíbrio. Inclusive a gente tem um vídeo aqui sobre sono que fala muito sobre isso, sobre essa faxina, essa higienização que nosso corpo também precisa fazer. Então, nosso corpo não foi feito para estar nesse nível de estresse o tempo todo, né? Acho que nenhum organismo foi feito para isso. Uhum. E o estresse, todo mundo já sabe a quantidade de prejuízos que traz para a nossa saúde, para o nosso funcionamento. Então, a gente começa a observar como a generalização, essa desproporcionalidade, começa a afetar tudo. Então, se antes eu conseguia prestar atenção na aula, hoje eu não vou conseguir prestar tanto. Não por uma questão necessariamente só de atenção, mas é porque eu estou preocupado com a próxima aula, preocupado com a próxima prova. Então, estar sempre com esse sinal de alerta ligado vai ser muito prejudicial. E isso, neurobiologicamente, quer dizer o quê? Que nosso cérebro não está lendo muito bem o que está acontecendo à nossa volta. É como se a gente estivesse enxergando o mundo como um mundo sempre hostil. É como se todas as nossas situações ao redor tivessem mascarando um perigo iminente. Sabe aquela coisa, o suspense que você sente quando você tá vendo um filme? E ele, você sabe que tá vindo acontecendo alguma coisa e ele não aparece. Uhum. Então é como se seu cérebro começasse a ler o mundo como um ambiente sempre que tá possível de te atacar ou de causar algum tipo de sofrimento. Uma ameaça constante ali. Exatamente. Então é essa sensação que a TAG traz, é esse prejuízo funcional que ela traz, porque você vai estar sempre em alerta. E, obviamente, no momento de suspense, de alerta, quando você tá lá vendo seu filme de suspense e chega alguém na sala, você dá um pulo, sobressalto. Né? Exatamente. Então, o nosso corpo não foi feito para estar assim constantemente. Então, é importante que a gente preste atenção nos sintomas e fique muito conectado ao fato de que, sendo TAG ou não, você não pode estar se sentindo assim o tempo todo. Então, vamos sempre ficar atento, sempre tentar ouvir o nosso corpo. Isso, ansiedade natural, mas esse nível de ansiedade a gente não pode naturalizar. E aí, dentro desse processo, a gente vai entrando num ciclo. Porque você já percebeu aqui, nesse momento, que a ansiedade generalizada, a gente tem um perfil catastrófico, né? O que é isso? É uma sensação de o pior vai acontecer. Então, tem uma situação ali específica, como eu dei o exemplo do braço, estou com uma dor, a pessoa tem uma tendência a interpretar, não estou com uma dor no braço, mas estou com algo grave, é uma intensificação muito grande. E isso vai gerando um ciclo, porque acontece a situação, como o Sati falou aí, dessa tendência a interpretar as coisas de maneira mais intensa, mais ameaçadora. Eu tenho um pensamento automático de que algo ruim vai acontecer, então, perigo, alerta, perigo. Nosso corpo reage a isso, porque eu vou sentindo esses níveis de ansiedade mais intensos. E aí a gente vai para um comportamento de tentativa de controle.
Sim. A gente vai tentar, então, o que pode dar errado? Então, a pessoa começa, nesse exemplo de uma dor, começa a pesquisar tudo que joga no Google, joga no ChatGPT e vai ver o que pode ser essa dor. Já começa a pensar o que vai acontecer se ela realmente tiver aquilo, quais são as consequências. Vai buscando outras coisas. Não, eu senti essa dor no braço, mas tal dia eu tava... E vai criando novas associações que não fazem parte daquele processo, que não tem nada a ver com aquilo. E que vão, como consequência, intensificando. Porque se a gente vai tentando controlar, a gente não consegue controlar tudo, obviamente. Mas a gente vai criando novos cenários, novas preocupações que vão gerando esse ciclo, vão alimentando esse ciclo. E a gente vai ficando cada vez mais preso nisso. Exatamente. E aí, quando a gente já entendeu mais ou menos como é a tag, né, como ela está funcionando na nossa cabeça, a gente começa a entender o que a gente tem que procurar para melhorar. E a primeira coisa é o pensamento automático negativo. Né? A gente já deve ter usado esse termo aqui com vocês. E quando a gente fala do pensamento automático, é rápido e negativo. Então, por exemplo, eu quero garantir que ninguém me ache irresponsável. Então, eu começo a tentar estar sempre tenso e ligado e conectado e fazendo tudo e prestativo. Mas vamos lá. Quando meu pensamento é garantir que ninguém me ache irresponsável, é um pensamento irreal, porque eu não tenho como garantir isso. Né? Eu não tenho como garantir que todo mundo que me veja em qualquer cenário da minha vida vai saber o que está por trás da minha intenção ou o quanto eu me esforcei. Então, garantir por si só é o ponto que é irreal, que é inalcançável. Então, entendendo esse pensamento automático negativo, eu falo, entendi, eu tô com a questão aí de querer ser vista de uma forma positiva, de uma forma legal. E aí a gente entra no próximo tópico, que é desafiar esse pensamento. Então, vamos lá. O pensamento é garantir que ninguém me ache responsável. O garantir eu já sei que não tem como, né? Porque, como a Hannah falou, aí é tentativa de controle. E eu não posso entrar na cabeça das pessoas. Então, como é que eu vou desafiar? Como é que eu vou conversar com esse pensamento? Poxa, não tem como eu garantir. Ah, não, eu gostaria que as pessoas me achassem responsável. Isso é um desejo, isso é totalmente possível você gostar, você querer, né? Você achar importante. Mas garantir é impossível. Então, quando a gente começa a conversar com o nosso pensamento, entender o nosso pensamento, a gente entende onde é que está a nossa fragilidade. E às vezes a fragilidade está nisso. Olha, eu gostaria que as pessoas vissem o esforço que eu faço. Eu acho que quase todo mundo gostaria. Mas não tem como eu garantir, porque cada recorte meu, de dia, de situação, pode não transparecer isso. Ou simplesmente a percepção que o outro tem sobre as pessoas. Né? A gente tem nossos preconceitos. Então, trabalhar a qualidade do nosso pensamento vai ajudar a gente a entender até onde nosso braço alcança. E aí, entendendo até o que isso significa, porque vão ter expectativas aí que são totalmente reais e que não vão acontecer. A gente nunca vai ter garantia de que as pessoas, né, vão gostar da gente ou vão admirar nosso trabalho. Seria ótimo. E a gente também não precisa ter. Não é como se isso fosse ter uma consequência negativa. Então, por que isso está vindo? De onde é que isso está vindo? Quando o Sati fala aí de entender um pouco por que esses pensamentos estão aparecendo. Porque, de fato, a gente não vai ter essa garantia e a gente não precisa dessa garantia para ser um bom trabalhador, para ser um bom funcionário, para ser uma pessoa admirada. Exatamente. E aí entra o próximo tópico. A gente conseguir aprender a tolerar, gente, a incerteza, né? A frustração. A gente tá passando por uma fase que as pessoas têm uma tendência a não lidar muito bem com essa frustração, do não saber ou do não ter uma resposta, né? Como a gente tem muito acesso, a gente acha que a gente vai achar a resposta em algum lugar. E algumas respostas a gente não vai ter. Então, por exemplo, eu posso me esforçar o máximo possível. Eu não tenho como garantir que uma pessoa que passou um dia ali comigo vai ver isso, porque o esforço é interno também, né? Então, quando a gente trabalha a tolerância, né, de se frustrar, de entender que o outro não vai perceber ou te ler como você gostaria, a gente literalmente está trabalhando nossa tolerância a conviver no mundo. Porque o mundo vai te frustrar, as coisas vão te frustrar. E isso é muito trabalhado em terapia. Né? A gente acha, às vezes, que na terapia a gente vai ali achar a resposta. Por que eu sou assim? E se as respostas fossem tão óbvias e tão fáceis, ninguém estava errando, né, gente? Ninguém erra porque quer. Então, a gente, quando trabalha a tolerância de incerteza, de insatisfação, a gente começa a entender que eu gostaria de ser vista como uma pessoa responsável. E eu posso agir sobre isso, mas eu tenho um limite. E a partir desse limite é a parte que eu tenho que aprender a tolerar. Que são as pessoas que, né, podem não gostar de mim ou não fazer parte do meu dia a dia e em outras situações que podem gerar essa incerteza, essa falta de controle. E tudo bem, porque estar
vivo a estar sem controle total. É impossível, né? E para a gente fazer isso, né, para a gente desenvolver essas técnicas, né, lembrando que são construções, então a gente vai desenvolvendo aos poucos, mas a gente precisa também incluir nisso algumas técnicas de relaxamento e de respiração, porque muitas vezes a gente está com um nível de ansiedade muito em cima, muito intenso, e vai ser difícil parar para pensar, parar para analisar, para ouvir, dialogar com esses pensamentos. Então, também incluam aí nessa lógica, nesse processo, alguns momentos para parar, para relaxar, para respirar, para diminuir um pouco a intensidade emocional, para aí sim a gente conseguir avaliar e fazer outras coisas que exigem um pouco mais de reflexão, como anotar esses pensamentos. A gente tem falado aqui desses pensamentos automáticos, porque na ansiedade generalizada esses pensamentos eles são muito intensos, muito repetitivos, e que são cansativos. Nossa. São extremamente cansativos. Acho que todo mundo se identifica, né? A ansiedade generalizada, um dos sintomas é fadiga, justamente porque é cansativo ficar ali pensando o tempo todo. A mente não dá um descanso. Então, a gente precisa olhar para esses pensamentos. Primeiro, anotar é importante, porque muitas vezes a gente está pensando a mesma coisa com palavras diferentes. E a gente acha que está fazendo novas análises. Não estamos. Estamos pensando a mesma coisa por 2 horas e meia, sem descanso, sem perceber que é a mesma coisa. Então, às vezes, anotar esse pensamento faz com que a gente saia um pouco desse lugar, que a gente consiga observar esse pensamento, para a gente poder analisar e comparar com outros processos. Então, da ansiedade generalizada, um dos aspectos, vamos pegar aí o trabalho, a pessoa pode ter uma preocupação muito intensa em ser demitido. Então, vou ser demitido, hoje não fiz um bom trabalho, vou ser demitido. Hoje meu chefe tá com cara fechada, vou ser demitido. Quando a gente começa a registrar isso e acompanhar isso, a gente percebe que semana passada eu também estava com esse pensamento, semana retrasada eu estava com esse pensamento, 2 meses atrás eu estava com esse pensamento. Na prática, eu estou constantemente com esse pensamento, mas eu não fui demitida. Então a gente analisa e fala, não é um dia de trabalho não tão bom que faz com que uma pessoa seja demitida. E a gente vai lembrando esses outros aspectos. Então eu fui elogiada por uma atividade específica. Lembrar que o mundo não gira ao nosso redor, então meu chefe pode estar mal-humorado com várias coisas, não comigo. Mas registrar vai ajudar a gente a fazer essa análise. E a ideia de elaborar o pensamento, né, que é botar essa coisa que está dentro da sua cabeça numa frase inteligível, numa frase que faça sentido, necessariamente é você pensar sobre esse pensamento. Porque muita gente, a gente está falando aqui de pessoas que já registram, mas a pessoa está só aqui na cabeça e acha que está entendendo. Mas quando você tem que botar no papel, você vê que em alguns momentos você começa a perceber, na terapia mesmo a gente vê, né? Às vezes o paciente fala a mesma frase durante todo o processo. Quando tá lá no meio, que ele já tá engajado, já tá psicoeducado, ele até ri da frase dele, porque ele fala, não queria falar tudo, não queria falar nada, porque a gente tem sim esses pensamentos. Então, colocar no papel faz a gente ver o nosso pensamento, né? E por fim, a gente tem um momento de se preocupar, né? Mas por que isso? Porque eu sei que ninguém quer ficar se preocupando. Mas na prática, na ansiedade generalizada, a pessoa passa o dia se preocupando. Ela tá se preocupando o tempo todo com tudo. Quando a gente fala de separar um momento de preocupação, é pegar 5, 10 minutos do seu dia, um horário específico, que vai ser o horário da preocupação. E naquele momento a gente vai colocar um timer e vai só se preocupar, catastrofizar, trazer tudo que está na nossa mente. Para ser, de fato, um momento que a gente respeite esse caos, digamos assim, mas que a gente consiga, nos outros momentos, ir flexibilizando. Então, ter esse momento de preocupação é importante, porque a preocupação vai continuar vindo durante o dia. Você vai continuar 9 da manhã tendo ali pensamentos intensos e se preocupando. Mas você vai ter aquele momento de preocupação, então a ideia é negociar com você mesmo e falar, não, 17 horas é meu horário de preocupação, então eu vou anotar essa preocupação aqui, porque lá naquele horário eu vou catastrofizar tudo que eu posso sobre ela. E seu cérebro vai entendendo isso, né? E essa e todas as outras técnicas que a gente está falando aqui, eu vou lembrar que são habilidades que a gente vai aprendendo a desenvolver. É claro que dentro do transtorno de ansiedade, se você tem um transtorno, não é só fazer essas técnicas isoladamente, o acompanhamento ele é muito importante, porque existem vários aspectos aí neurobiológicos, de contexto, que a gente também vai precisar interferir. Mas que são atividades que a gente vai desenvolvendo aos poucos, são aprendizagens que a gente vai tendo e que a gente vai aprendendo, assim, a tolerar essa incerteza. Então,
Eu sei que é difícil muitas vezes lidar com esses pensamentos e com essas sensações, mas a gente vai desenvolvendo essas habilidades para conseguir alcançar esse lugar de tolerância a essas incertezas, de flexibilizar essa nossa necessidade de controle também. Perfeita. E é, como a Ana falou, é um treinamento. Por isso que a ajuda profissional é tão bem-vinda, né? Porque a gente, às vezes, não vai conseguir começar a treinar sozinho do nada, porque tem muito pensamento automático, muita expectativa sobre o meu comportamento. Então, a ajuda profissional vai ser imprescindível para a gente conseguir dar passos possíveis e reais, né? Durante esse caminho, essa caminhada que você vai ter que fazer. Então, gente, é importante a gente lembrar que se você tá com a cabeça cheia, se você tá com essa persistência de sintomas, você não tá sozinho. Tá? Hoje em dia a gente tem diagnóstico, a gente tem tratamento exatamente para buscar aquela qualidade de vida que você busca. E se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de acompanhar a gente, porque além de várias dicas, a gente vai te ajudar a entender o que está acontecendo. E continua acompanhando a gente aqui, porque em breve vão ter mais vídeos e já tem muito vídeo sobre ansiedade para te ajudar a descomplicar a ansiedade por aí.